Irmãos em Cristo Jesus e amigos seculares, eu vos saúdo na paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou aqui desta feita para dar sequência ao meu trabalho de evangelização e para cumprir com a promessa que fiz de fazer um vídeo ou dois a respeito do casamento judaico e suas etapas no tempo de Cristo. Nós lemos em algumas versões das nossas Bíblias, em relação às 10 virgens, a palavra esposo. Alguns pregadores batem na tecla de que a igreja é a esposa de Cristo. Olhando para o prisma judaico, eles também estão corretos. Já para nós, brasileiros, nós acreditamos de uma forma diferente. Jesus é o noivo da igreja. Consequentemente, a igreja é a noiva de Cristo. Por que isso? Jesus virá buscar a sua igreja quando do arrebatamento. Quando será? Logicamente, quando terminar imediatamente a era cristã. Antes que se comece a grande tribulação, a igreja será recolhida por Cristo através do arrebatamento. Assim acreditamos nós, pré-tribulacionistas. Ao subirmos, enfrentaremos o tribunal de Bema, onde receberemos os nossos galardões ou não. De imediato, estaremos comemorando as bodas do Cordeiro, que é as bodas do Cordeiro, é exatamente o casamento entre o noivo e a noiva. A partir de então, a igreja, sim, será a esposa de Cristo. Lá com ele no céu, gozando das comemorações das bodas do Cordeiro. Uma vez dito isto, nós vamos entender agora o casamento judaico com as suas devidas etapas e no tempo de Cristo. Esse casamento dava-se sob uma roupa ao ar livre, que era sustentada por 4 homens, que geralmente eram os padrinhos. O casamento era exposto e público. Através dessa simbologia, vamos entender a graça de Deus sobre as nossas vidas. Não é possível entender com clareza a obra de Jesus em relação à sua igreja sem entender o casamento judaico dos dias bíblicos. Valores e princípios divinos estão expressos na cerimônia do casamento judaico. Se quisermos conhecer as Escrituras com profundidade, temos que nos dedicar ao estudo das simbologias bíblicas. Eu falei na roupa. Roupa era uma tenda aberta dos 4 lados. Então todos tinham acesso ao que estava acontecendo sob esta tenda. O casamento religioso começou sua existência na Idade Média. Até então, o casamento era uma cerimônia de compromisso público entre noivo e noiva. Para o judeu, o casamento era um ato de compromisso público, tendo Deus por testemunha. Para validar este entendimento, nós podemos recorrer a Malaquias, capítulo 2, versículo 14,
onde diz: porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual desleal, sendo ela a tua companheira da tua aliança. Deus fora testemunha da infidelidade do seu povo. As fases, como já disse, do casamento judaico. A primeira, Sidurim, ou Shidur, que traduzido entendemos como escolha. Esta fase do Shidur é a fase em que os noivos se conhecem, sendo apresentados por outro ou por eles próprios. Vamos validar também este entendimento. Era Abraão já velho, abençoado e adiantado de idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. Gênesis 24, do 1 ao 4. Apesar do casamento ser arranjado, ele só aconteceria com o consentimento dos noivos. A partir desta fase, partem para a fase do noivado, que é chamada de Eiruzim. Um dote era acordado entre a família do noivo para ser pago ao pai da noiva. Vamos validar também este texto, lendo em Gênesis 24, 22, que diz: e aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio siclo de peso, 2 pulseiras para suas mãos, do peso de 10 siclos de ouro. Então o pai era recompensado com o dote, porque a filha tinha grande envolvimento na administração do lar e o seu casamento seria uma grande perda. Após acertado o dote, um contrato de promessas e condições era assinado, incluindo o tempo de retorno para a conclusão do acordo, que era por volta de 1 ano. Estes votos eram estabelecidos sob a Rupá, a tenda já mencionada anteriormente. Durante este período, o noivo fica responsável por preparar o novo lar e um trabalho que lhe garantiria o sustento da noiva e futura família. A noiva fica responsável por manter-se fiel e imaculada, preparando e ataviando-se para o dia da festa e dos votos perante a sociedade. A esse contrato judaico de noivado dá-se o nome de Ketubá. É um contrato de casamento que era assinado por 2 testemunhas, homens que fossem seguidores do mitzvot. Apenas o pai do noivo determinaria quando o noivo retornaria para buscar a sua noiva. Vamos observar que, ao vencer o prazo do contrato, se algum dos noivos houvesse desrespeitado o contrato, haveria o divórcio. Era ou seria a maior vergonha que uma família judaica poderia passar.
Terminada essa fase do Eirusim, parte-se então para o Nessuim. Nessuim significa casados ou carregar. Era o reencontro do noivo e da noiva após um longo tempo. Carregado por uma comitiva, o noivo entrava na cidade da noiva rumo à casa dela. Tocadores de chofar era o nome dado a um clarim, um chifre de carneiro, com o qual os amigos do noivo iam à frente anunciando a chegada do noivo. O noivo levava sua noiva com a comitiva dançando e cantando pelas ruas até a sua nova casa. Quando o noivo chegava na casa da noiva, a noiva já estava com suas damas de honra preparadas com as suas lamparinas ou com as suas tochas, com as suas lâmpadas para iluminar o caminho da casa da noiva até a casa do noivo, onde lá estaria já preparada novamente a roupa para recebê-los para a conclusão do casamento, que é o Nessuim. Então a comitiva do noivo, que certamente estavam também com as suas lâmpadas, porque o casamento era feito à noite, e no caso das 10 virgens, o noivo ainda atrasou, chegou à meia-noite. Meia-noite, nos lugares onde eles passariam, certamente não teria uma luminosidade natural, porque já era muito tarde. Quando a comitiva do noivo ia buscar a noiva já estava lá com as suas damas de honra também preparadas. No caso das 10 virgens, 5 apenas estavam preparadas e foram as que seguiram com a noiva a comitiva, juntamente com a comitiva do noivo, até a casa deste, para que, sob a roupa, lessem novamente a Ketubá, assinassem junto às testemunhas, na presença da sociedade, e daí terminando com os dois, o casal tomando o vinho na mesma taça e o noivo enrolando essa taça após bebê-la num pano e quebrando com o salto do seu sapato. E em seguida dava-se o desenrolar da festa. Fico por aqui, prometendo voltar a qualquer momento com outros vídeos, desde que Deus me permita. A paz do Senhor esteja em todos os lares e em todos os corações. Fiquem com Deus.